cantar ao Senhor. Meu refúgio e libertador, meu abrigo, todo e forte, todo tempo meu. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio. Tu és meu abrigo, todo e forte, todo tempo meu. Socorro vem de ti. Eu vou esperar em ti, Senhor. Eu espero, Deus, socorro, Vamos cantar. Não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Eu creio no teu socorro que veio sobre nós aqui nesse lugar, Deus. Obrigado, Jesus. Porque diante de tudo que nós temos vivido aqui nessa terra, a tua palavra nos deixa, Senhor, uma afirmação que tudo que está vivendo aqui, tudo que nós estamos vivendo aqui, Senhor, é leve, é momentâneo e nada se compara ao peso da glória do Senhor quando o dia de Jesus Cristo se manifestar sobre a terra e a tua igreja há de ser encontrada aqui neste lugar, recebendo o escape, o socorro do Senhor, das lutas, das aflições, das adversidades. Então que jamais, Senhor, venhamos abrir mão de nossa fé, jamais, Senhor, venhamos abrir mão da nossa esperança que está na cruz de Cristo, no qual entregou a sua vida, morreu por nós, e a nossa vida agora está diante das tuas mãos, Senhor. Então que jamais a nossa confiança ela se abale em meio às adversidades, mas que venhamos sempre depositar em ti a nossa fé e deixar o nosso coração fervoroso de amar, de honrar e de obedecer apenas ao Senhor e nada mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, adoração. Entregamos a ti nesta hora as nossas palmas como glórias a ti e honra ao teu nome. Amém. Olá, queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É muito grande rever vocês. Que saudades. Uma saudade muito grande, é uma emoção muito grande ver vocês novamente. Ficamos felizes por revê-los na paz bendita do nosso Senhor. Ele é que nos fortalece para vivermos esse tempo juntos, né?
Mesmo longe, mas a fé nos une muito. A alegria da presença do Espírito Santo de Deus. A pastora quer dar uma palavra de saudação para vocês. Irmãos, queridos e queridas, vocês nos fazem muita falta. Temos muita vontade de congregar com vocês. E sempre estamos unidos nos cultos, né? Pelo online. E essa é uma oportunidade que eu estou tendo, né? Que no último dia do ano não deu tempo de eu falar, que eu desejo para vocês um ano maravilhoso de alegrias, inúmeras bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Ele tem desejado te abençoar. Ele fala ao meu coração que aonde você estiver, aquele ambiente vai ser cheio da alegria. As pessoas vão perceber a alegria. Ela vai ser contagiante. Ela vai ser abrangente. E Deus vai ser honrado com essa alegria. E eu queria desafiar você agora a falar para Jesus, agora, no teu coração, você que está nos visitando, essa moça bonita aí, e outros que estão aí conosco nesta manhã, além dos irmãos e irmãs, que você fale para Jesus aquilo que te dá alegria. Fala agora para Ele. Eu quero ter alegria com isso, Senhor. Se for da tua vontade, me dá essa alegria, porque para Ele não custa nada satisfazer a alegria do teu coração. E eu vou deixar também um texto de Isaías 64, 4, que fala: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim, em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. O Senhor tem prazer de te abençoar, amados, porque vocês são tão poucos, mas tão eficazes nas suas orações, nas suas dedicações, nas suas manifestações de amor uns pelos outros e pelos seus pastores. Que Deus os abençoe, queridos, e fique com essa palavra do coração de Deus para você agora. Receba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos ainda vivendo um pouco esse tema que foi recentemente anunciado para a igreja, né? No livro de Abacuque, capítulo 3, que fala no versículo 18, que depois dele falar uma série de fatos tão terríveis que a terra estava enfrentando, profeticamente ele estava tendo essa visão, mas depois ele disse, mesmo que tudo isso esteja conspirando contra a nossa fé, a nossa alegria e a nossa prosperidade, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Significa que, mesmo que nós estejamos sendo anunciados pelas mídias sobre fatos terríveis, mesmo assim eu vou fazer menção pela fé da palavra de Deus. Eu não vou me afastar e me apartar da palavra de Deus. Porque é ela que me dá a sustentação necessária para passar as tribulações, as aflições e toda investida do mal que vier sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde, sobre os meus negócios, sobre a igreja de Jesus. Então, todavia eu me alegro no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza.
E fortaleza significa um lugar onde é um lugar intransponível para o inimigo. O inimigo não consegue entrar na fortaleza divina. E o Senhor, no Salmo 91, declara isso, né? Que quando nós nos escondemos no seu esconderijo, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, na fortaleza do Altíssimo, a sombra dele vai te cobrir de todo e qualquer mal e investida do mal. Então, confia no Senhor, confia na palavra do Senhor. Amém. E todas as tribulações que o mundo está enfrentando, você não vai enxergar como o mundo enxerga essas tribulações, porque você vai passar, como diz o texto de Abacuque, altaneiramente, como uma corça veloz por cima das irregularidades do terreno, né? Meus amados irmãos, eu queria também deixar um texto nessa manhã, porque hoje é uma semana que se celebra o culto da família, e eu quero me congratular com vocês que completam mais um aniversário de casamento, os que completam um aniversário de vida, os que estão com a esperança de, ainda nesse mês, completar o seu aniversário de casamento. Enfim, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua vida, sua saúde, seus sonhos, seus planos. Amém. Em nome de Jesus. E eu quero também fazer uma citação da palavra de Deus para nossa meditação no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Apenas um versículo, ele resume muita coisa, mas eu quero só meditar rapidamente com vocês nesse texto. Romanos, capítulo 1, versículo 16. E esse texto nos fala, embora o tema seja a família hoje, mas ele tem aqui um caráter voltado para a vitória da família. O Evangelho de Jesus é a vitória da família. Quando você nomeia Jesus para entrar no centro da sua casa, quando você convida Jesus para entrar na sua vida, quando você convida Jesus a cear com você, então tudo começa a mudar dentro da sua vida, na sua casa, tudo começa a mudar. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus negócios, sua saúde, tudo muda. Por isso ele diz aqui nesse texto, Paulo, falando aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho desse evangelho, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, que somos nós, de todos aqueles gentios, de todos aqueles que não têm linhagem judaica, judia, e que agora também estão debaixo dessa mesma graça do Senhor Jesus. Eu queria fazer mais uma breve oração com vocês agora, para entrarmos nesse texto tão importante da palavra de Deus. Meu Pai querido, nós estamos vivendo tempos, ó Deus, onde temos visto tantas pessoas que conheceram o Teu Evangelho, tiveram experiências lindas com o Senhor, mas que por algum motivo, meu Pai, por olhar as circunstâncias, olhar as pessoas, olhar os erros de outros, apostataram, esfriaram a sua fé. É por esse, Senhor, que nós oramos agora, para que, nesse momento, o Senhor fale ao coração deles, porque o sacrifício que foi pago na cruz não foi pago por nenhum homem, a não ser o Filho do homem, o Filho de Deus, que pagou o preço maior, do sacrifício maior, entregando a sua vida no madeiro, para que nós pudéssemos desfrutar de uma bênção maior. Senhor, recobra-nos, ó Deus, dessa verdade. Faz a nossa mente se abrir para essa verdade, para que nós não venhamos a cair na cilada do diabo de esfriarmos a nossa fé,
No fim do percurso. Exatamente no momento em que a sua igreja precisa se preparar para o arrebatamento, para o encontro do seu Senhor Jesus nos ares, para estarmos eternamente com o Senhor. Assim seja sobre a sua igreja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico imaginando esse texto aqui, se o apóstolo Paulo pudesse frasear esse texto, ele ficaria mais ou menos assim: Jesus sempre será o meu herói. Pensa aqui nesse texto. Ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Ele não tinha vergonha de Jesus. Jesus era como se fosse o herói para ele. Hoje o mundo fabrica tantos heróis, não é verdade? As crianças se apegam a tantos heróis, de mentirinha, né? Existem tantos heróis criados e tantos heróis humanos também que são forjados e, na verdade, são seres frágeis e que desfalecem a qualquer momento. Mas esse aqui, o qual Paulo se refere, Jesus, é um herói mais que vencedor. Um herói soberano. Deus eterno e soberano. Era essa mensagem que o apóstolo Paulo passou a todos nós. O meu maior herói é Jesus. E o seu herói, qual que é? Qual é o seu herói? Talvez você diga, meu herói foi meu professor, meu pai, minha mãe, a heroína da casa. Mas e Jesus? Será que ele é esse herói para você? Enfim, Paulo jamais se envergonhou de Jesus. Aliás, ele sempre encorajava os seus discípulos a não se envergonhar de Jesus. Quando você vai lá para a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, ele encoraja o seu filho na fé, que foi Timóteo, que ele ganhou ele ainda jovenzinho para Jesus, e ele ensinou as palavras, ungiu ele para que ele fosse um grande servo de Deus. E então chegou no momento da maturação de Timóteo para que ele começasse a fazer a obra de Deus como um evangelista e pastor. E ele então declara essa palavra para Timóteo: não te envergonhes, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca te envergonhes. As pessoas vão falar para você que Jesus era filho de um carpinteiro, um homem pobre que nasceu numa manjedoura. Eles vão falar para você que ele nasceu no meio de uma família onde ele foi excluído da própria família. Eles vão falar para você que ele foi perseguido. Eles vão falar para você que ele foi um herói fracassado porque ele não conseguiu superar as perseguições dos seus inimigos e ele foi levado à morte. Então Paulo já estava dizendo para ele, não te envergonhes desse Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. Eles o levaram ali, mas foi por consentimento próprio, e ele então ressurgiu, e ele então ressuscitou. Ele é vencedor, sim. Amém. Porque ele triunfou a morte. Não envergonhe-se deste Deus. Nomeie ele para ser o seu herói também. Aleluia. E o próprio apóstolo Paulo, no versículo 12 desse mesmo capítulo de 2 Timóteo, reafirma sua lealdade a Jesus, dizendo, todavia, não me envergonho de Jesus, porque sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza em quem eu tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, guardar a minha alma, onde eu tomei uma decisão ao lado dele por toda a vida. É aqui na alma que você toma uma decisão ao lado de Jesus por toda a sua vida. Você tomou uma decisão não pela igreja, não por um pastor, não por um líder. Você tomou uma decisão por Jesus, por seguir a Jesus por toda a sua vida. Amém.
Então ele fala isso na sua palavra, o meu depósito, eu creio nele e entreguei o meu depósito, a minha alma, até aquele dia. Qual dia? O dia do encontro de Jesus com ele, mesmo que fosse no arrebatamento, mesmo que fosse por morte natural ou morte por martírio, o qual foi mesmo por martírio, mas ele guardou a sua fé, guardou a sua alma para Jesus. Jesus espera que nós guardemos a nossa alma para ele. Guarde a sua alma para Jesus. As pessoas, muitas vezes, sabem do valor da sua alma. E eu já falei com muitas pessoas que entregaram a sua alma para o diabo, literalmente, para conquistarem coisas, entregaram a sua alma para o diabo. Então hoje, se você tem lembrança do passado, de alguém que fez isso dentro da sua casa, ou mesmo você, renuncie essa entrega da sua alma para o diabo e retoma ela em o nome de Jesus e entrega nas mãos do Deus vivo e diga: eu vou ser agora seu, meu Deus, até a consumação, até o fim da minha vida, a minha alma te pertence. Deixa Jesus ter a certeza de que a tua alma pertence a Ele, só a Ele. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Falando um pouco aqui da vergonha, que é um comportamento muito comum nas pessoas, né? Todos nós temos um grau de acanhamento, de vergonha, ou mais ou menos, de timidez também, né? E quando você vai lá no dicionário da língua portuguesa, você começa a perceber o que significa a vergonha, né? Essa palavra, vergonha, timidez. E a vergonha aqui é classificada como um grau de insegurança da nossa alma. As pessoas inseguras, elas têm muita vergonha de se expor, dificuldade de apresentar os seus sentimentos, de manifestar as suas intenções. Então elas são inseguras, então elas ficam envergonhadas quando confrontadas por uma necessidade de se expor. É natural do ser humano isso tudo. Também, outro comportamento muito ligado a esse é a timidez, que também está ligada à vergonha. São dois comportamentos muito próximos um do outro, por receio, talvez, de dar um vexame. Eu vou dar um vexame, eu quero ficar silenciado, eu quero ficar quieto. É um direito de todos nós. Mas em se tratando do Evangelho de Jesus, Paulo está colocando para nós um outro contexto, diferente desse da exposição do nosso ser, das nossas intenções, das nossas intimidades. Ele está falando para nós apresentarmos para as pessoas que convivem conosco esse lado do Deus Todo-Poderoso, do Evangelho que tem poder para fazer mudança na vida das pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é Jesus. Você não precisa ser um exímio expositor da Bíblia. Você simplesmente precisa amar a Jesus, ter a sua alma nas mãos de Jesus, para Ele te usar apenas com simples palavras e gestos. Isso vai ser suficiente para você abençoar e falar do amor de Deus, comunicar a mensagem de Deus para as pessoas. Não é complicado, mas se você tem um compromisso com Jesus, você vai fazer isso naturalmente. Como você falaria bem do seu pai, da sua mãe para alguém, quando você se refere à família, assim vai ser com Jesus. Você vai falar naturalmente desse Jesus, sem se envergonhar dele, porque ele foi, ele é, e precisa ser o nosso herói. Ele é o nosso herói. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu herói. Quando eu olho para aquela cruz e vejo toda aquela vergonha que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, ele não arredou o pé.
Ele não voltou para trás. Ele não correu. Ele permaneceu firme até o fim, entregando a sua vida ali naquele madeiro pelos nossos pecados. Oh, glória a Deus. Aleluias. Mas o próprio Senhor Jesus nos adverte em Lucas 9:26, é um texto muito importante que Jesus nos fala sobre a vergonha de nos expormos sobre o nome de Jesus, sobre a nossa identificação como crentes no Senhor Jesus. Ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Você já pensou isso, queridos? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos do Senhor. Meu Deus, nem pensar numa coisa dessa. Não se envergonhe de Jesus não, querido, porque quando ele vier e você for um anunciador do Evangelho, pode estar certo que você vai ser lembrado por ele. Amado irmão, fulano, José, João, Pedro, você que nunca me negou, vem para o gozo do teu Senhor. Oh, meu Pai, que coisa linda vai ser isso. Amém, Jesus. Será que havia discípulos que também tinham vergonha de Jesus? No começo, queridos, quando os discípulos foram recrutados para servir ao Senhor Jesus, eles eram recheados de dúvidas, de temores e de vergonha, de timidez. E olha, a Bíblia aponta um personagem que andava muito próximo de Jesus. Viu os milagres de Jesus, viu multiplicação de pães, viu leprosos serem limpos das suas lepras, viram pessoas serem ressuscitadas, viu Jesus andar por sobre as águas, viu Jesus fazer coisas maravilhosas, curar cegos, mas eram pessoas tímidas a ponto de negar a Jesus. E a Bíblia aponta que essa pessoa que andava muito próximo de Jesus era Pedro. E por vergonha e por medo de ser identificado com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes lá no Sinédrio, quando ele estava sendo acusado pelo Sinédrio judaico. E Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar. Ele não acreditou muito nessa palavra, mas quando a hora chegou, ele disse, o sinal vai ser o galo. Você vai ouvir o galo depois que você me negar. E o galo cantou depois que ele negou a Jesus 3 vezes. E depois daquele sinal, ele chorou amargamente. Aquele momento de traição, de deslealdade, de covardia, de ter, de certa forma, virado as costas para o seu Senhor, para o Senhor Jesus. Que tristeza para Pedro. E a Bíblia diz que, após negar a Jesus, ele chorou porque provavelmente ele se lembrou da palavra que Jesus disse, registrada lá em Marcos, capítulo 8, versículos 37 e 38, que diz assim, que daria um homem em troca da sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Qual aquilo que você esconderia? O que você daria para ter a sua alma em paz com você somente? E aí Jesus continua, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que Jesus ele quer a nossa declaração de fé. Lembra-se quando a gente
vai às águas batismais, quando você foi batizado, o pastor sempre pergunta para você: você crê no Senhor Jesus? Creio. Então, mediante a sua pública profissão de fé, a sua confissão de fé, por crer em Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa, então, é imergida nas águas, e ali, então, ela faz uma aliança com Deus, sepultando o seu velho homem, para que nasça um novo homem agora, juntamente com a natureza recriada no espírito de um novo homem, para glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. É um cristão agora, é um pequeno Cristo, alguém que vai andar nessa terra exalando o bom perfume, o bom cheiro de Jesus por onde ele anda. O rastro do teu cheiro é bom, meu amado, onde você anda. Oh, glória a Deus! Jesus quer que você alastre o bom cheiro de Cristo aonde você quer que esteja. Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade, não é verdade? Ele sempre faz assim uma consideração conosco. E ele diz: eu sei que aquele meu filho não queria me negar, mas eu sei que se eu der uma chance, ele vai agora pegar firme e vai me levar a sério até o fim. E foi assim também com Pedro. Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, aí ele apareceu durante 40 dias. Ele ficou ainda andando junto com os discípulos, aparecendo em situações oportunas. E num momento oportuno, ele estava na praia ali, com um braseiro, esperando seus discípulos chegarem da pesca, porque eles haviam sido dispersos depois que Jesus foi sepultado e morto. Mas alguns perderam a sua direção de seguir a Jesus. Não sabiam o que fazer e alguns voltaram para a pesca. Mas naquele dia Jesus estava na beirada daquele mar, naquela praia, com um braseiro, e convidou os seus discípulos para virem ali comer com ele, já ressuscitado. E os discípulos ficaram assim, atônitos, e disseram: é Jesus, é ele que está aqui, ele está aqui. Mas Jesus queria um encontro, mais especificamente com Pedro. E lá no capítulo 21 de João, Jesus deu uma oportunidade para Pedro, uma oportunidade singular, porque via no coração de Pedro que ele não queria negar a Jesus. Na verdade, ele teve um momento de vergonha muito grande, mas na verdade aquilo soou com muita dor no seu coração, e Jesus queria tirar essa dor do seu coração, da culpa. E então Jesus, naquele meio ali, daquela conversa, daquela refeição com os peixinhos ali assados no braseiro, no momento ele olhou para os olhos de Pedro e olhou para Pedro e perguntou a ele: Pedro, você me ama? Foi uma pergunta assim meio desconexa do contexto. E Pedro, eu creio que já gelou aqui dentro, sabe? Quando você recebe uma palavra muito impactante que mexe com o seu ser, ele falou assim: meu Deus, eu estou sendo mexido por esse Jesus outra vez. O que vai acontecer? E ele disse: eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas pela segunda vez, Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Mas ele começou a ficar um pouco constrangido. E pela terceira vez, Jesus olhou no fundo dos olhos dele, na alma dele, e perguntou: Pedro, você me ama mesmo? E aí ele ficou triste. Porque caiu a ficha que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas que Jesus estava dando uma oportunidade e disse para ele:
apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não deixe elas passando necessidade. Vá atrás delas, cuide delas, abençoe elas. Em meu nome, você vai fazer proezas, porque o meu poder se aperfeiçoa agora na tua fraqueza. Vai nessa fé. O Senhor Jesus o abençoou naquela hora. E ele se tornou realmente um homem cheio de fé, cheio do poder de Deus. Essa palavra que lemos hoje, que o diácono abriu hoje em Atos dos Apóstolos, realmente uma palavra que foi depois de uma grande manifestação do poder de Deus, de Pedro ao pregar o Evangelho. Milhares de pessoas se converteram aos pés de Jesus pelo seu testemunho. Que coisa linda que Jesus fez na vida de Pedro. Talvez cada um de nós temos uma experiência como a de Pedro, não é verdade? De termos tido talvez aquele momento de até negar Jesus. Alguém disse: você é crente, não é verdade? Você é crente. Ah, não, eu estou indo lá só para, sabe, alguém me convidou e tal. Mas sabe, Jesus quer te dar uma nova chance para você agora declarar o senhorio dele na sua vida. Com coragem, com ousadia, com amor. Não, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha alma, até aquele dia. E se você tem essa convicção, pode estar certo que você vai falar com essa convicção e amor àqueles que estão do teu lado, e eles vão ser convencidos pelo Espírito que o Deus que você serve não é um Deus que está morto, mas é um Deus que vive, é um Deus que tem poder. Porque no Evangelho há o poder de Deus liberado para curar, para manifestar todos os dons que Ele tem reservado para a sua igreja, para abençoar a sociedade. Você tem um dom recebido de Deus. Você recebeu o dom de Deus pelo Espírito Santo para você ser uma testemunha, um testemunho vivo dessa palavra, do Evangelho, das boas novas. Eu quero, na conclusão dessa palavra, deixar aqui uma ilustração. A história de uma mãe que ela carregava uma marca em seus 2 braços e nas suas mãos também. Cicatrizes, e essas marcas eram cicatrizes que incomodavam as pessoas que viam aquelas cicatrizes. Essa mãe tinha uma filha, e essa filha, quando começou a crescer, começou a notar que a sua mãe tinha esses defeitos nos braços e nas mãos. E ela começou a ficar muito constrangida com os defeitos que a mãe apresentava. E ela começou a ter vergonha da mãe. E ela começou a se envergonhar da mãe. E começou, de certa forma, até censurar a mãe sobre essas feridas, sobre essas queloides, sobre essas cicatrizes enormes que haviam nas mãos e nos braços da mãe. E dizia: mãe, se nós formos sair, põe uma blusa, põe uma luva. É ruim a senhora ficar assim, eu me sinto mal perante os meus colegas e papapá. E quando chegou num determinado momento que a insistência da filha começou a ser cada vez maior, um dia essa mãe falou: filha, senta aqui, nós vamos conversar um pouco sobre essas cicatrizes que aqui tem. E a filha então começou a ouvir a mãe falar sobre aquelas cicatrizes. E ela então disse para a filha: filha, eu trabalhava e às vezes deixava você sozinha em casa. Você era bebê. Um dia, eu estava chegando em casa e a nossa casa estava em chamas. E a minha aflição foi muito grande. Eu não sabia o que fazer, estava sozinha. Mas eu
num ato de desespero, eu rompi aquela porta em chamas. Rompi a porta do teu quarto em chamas, pensando que você estava já ardendo naquele fogo, mas eu vi ainda o seu corpo intacto ali naquele bercinho. Eu apanhei você e consegui salvar você. E quando a mãe terminou de contar essa história, aquela mocinha, né, aquela menina, caiu em prantos. Caiu em prantos porque ela percebeu que se hoje ela não tinha nenhuma cicatriz e nenhuma marca no seu corpinho, é porque a sua mãe pagou um preço para que ela pudesse ter essa lisura na sua pele e essa formosura hoje. Essa ilustração me levou a 2 ensinos. Um primeiro ensino, eu queria deixar para vocês, é que eu sei que muitas vezes nós temos vergonha dos nossos pais, não é? Às vezes a gente manifesta alguma vergonha dos nossos pais, ou por eles serem velhos, ou por eles falarem certas coisas, ou por eles falarem alto demais, ou por eles falarem errado, ou por eles não saberem se expressar direito na sociedade, que nem a cultura, né, do Japão, não saberem talvez falar direito. E isso constrange as pessoas, constrange os pais, os filhos, né? Então eu queria deixar uma mensagem para você: não se envergonhe daquele que gerou você. Não se envergonhe dele, não se envergonhe do seu pai, não se envergonhe mais da sua mãe. Não se envergonhe do seu tutor, daquele que cuidou de você, seja avô, avó, tio, tia. Não se envergonhe dessas pessoas. Mas se você puder, honre elas. A própria palavra de Deus, o Senhor Deus mesmo na sua palavra diz que aqueles que honram os seus pais terão dias longos na terra e felizes. Então honra aqueles que fizeram com que você chegasse até aqui hoje, com a sua integridade física e a sua integridade emocional preservadas. Oh, glória a Deus! É uma grande bênção, não é, amados? Lembrar dos nossos pais assim. Você não vai mais lembrar dele como um homem ébrio, como uma mulher desvairada, como uma pessoa desequilibrada. Não, você vai lembrá-los como aqueles que preservaram, que pagou um preço para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Ah, que preço alto eles pagaram. Nós nem imaginamos o preço que os nossos pais pagaram para nós estarmos aqui hoje. Para você estar aí nesse lugarzinho hoje, não é verdade? Mas glória a Deus que estamos aqui. E você está percebendo isso no teu espírito. Quem sabe hoje mesmo você vai pegar o seu telefone, faz muito tempo que você não liga, e liga para eles. Eu me lembro que quando eu ligava para minha mãe e meu pai, que eu ficava um tempo sem ligar, meu pai dizia: oh, é você, eu estava me lembrando de você hoje. Parece aquela coisa assim, daquela sintonia no espírito, né? Ele estava esperando eu ligar para ele. Faça isso. Honra os seus pais, honra os seus tutores, honre aqueles que cuidaram de você. E o Senhor Jesus vai ficar muito feliz com isso. Também, um segundo ensino é: não tenha vergonha de Jesus, viu, amado? Não tenha mais vergonha de Jesus. Sabe por quê? Às vezes você fala: ah, nossa, aquelas mãos com aqueles furos, com aqueles cravos, com aqueles pregos que foram perfurados, aquele lado, aquela testa perfurada com os cravos, com os espinhos da coroa, seus pés. Não tenha vergonha de Jesus. Ah, não tenha vergonha de Jesus. Se você um dia tiver uma visão no Espírito sobre Jesus, a primeira coisa que você vai fazer vai ser beijar os seus pés. Deus já me deu essa alegria de beijar os pés de Jesus em espírito. É a coisa mais magnífica que tem. É o único lugar de honra ainda que a gente acha, são os pés.
que para nós é a cultura mais suja que tem a terra, mas é onde a gente percebe que os cravos de Jesus recebeu a nossa culpa. Hoje nós estamos limpos do pecado e da culpa, porque ele recebeu nas suas mãos, no seu lado, na sua testa, nos seus pés, toda a marca do nosso pecado. E se ele tem alguma marca, Tomé quis ver se era ele mesmo, se tinha marcas nas suas mãos e no seu lado. E ele disse, vem ver, Tomé, toca, coloca o seu dedo para ver se não sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Será que ele não merece agora de nós um reconhecimento maior do que nós temos dado para ele, em honra, em não ter mais vergonha dele, não ter mais receio de anunciá-lo como Senhor e Salvador? Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Oh, glória! Jesus aprecia a atitude daqueles que recebem o seu sacrifício na cruz. Ele fica feliz que falam do seu sacrifício, do sacrifício substitutivo, porque esse sacrifício nos substituiu. Era eu que deveria estar lá naquela condenação, mas ele me substituiu. Ele me tirou de lá e falou, sai, eu vou no seu lugar. Ele me substituiu. E agora, como eu posso me envergonhar dele? Como? E sabendo que, além disso ainda, ele me garantiu a vida eterna. Ele me garantiu um lugar no céu. Ele disse, eu vou preparar um lugar no céu para você. E não só isso, tudo quanto você precisar nessa terra. E se você falar no meu nome, eu vou fazer para você. Tudo quanto você desejar, como diz João capítulo 15. Oh, meu Pai, será que nós temos ainda mais dúvida do que essa? E como se envergonhar de um Deus como esse, não é verdade, meus amados irmãos? Então pense nisso. Rompa hoje com essa timidez. Rompa hoje com essa vergonha. Declare como o apóstolo Paulo declarou, não vou me envergonhar jamais de Jesus, jamais. Ele é o meu herói. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Eu desejo que essa palavra grave no seu coração, meu amado irmão, e que Jesus possa ter um significado ainda maior do que ele já vinha tendo na sua vida a partir de hoje, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que o Senhor envolva, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, trazendo aqui aquilo que a Tua palavra, através dos Teus servos falaram hoje, que nós cumpramos o mandamento que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas, de levar e proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, aonde nós estivermos, sendo referencial da Tua glória, meu Pai. Nos traga experiências durante essa semana, ó Pai, através, ó Pai, dessa atitude de falarmos do amor do Senhor, de sermos como farol aonde nós estivermos, ó Pai, e que esse meu irmão e essa minha irmã, esses adolescentes, essas crianças, ó Pai, sejam encontradas pelo Teu amor durante essa semana, meu Pai, e nos tragam uma experiência, ó Pai, fabulosa durante esses dias com a Tua palavra, Senhor. Ainda, Senhor, nós oramos, ó Pai, que o Senhor renove, ó Pai, os nossos corações, os nossos votos diante do Teu altar, ó Pai. Se há algo, ó Pai, que nós precisamos entregar no Teu altar, que nós entregamos agora em nome de Jesus, que o Senhor retire todo o peso, toda a mácula, ó Pai, e nós entregamos nesse altar agora em nome de Jesus e pedimos o renovo do Teu Espírito, o renovo do Senhor, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas novamente, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra,
que se manifestou nesse altar, ó Pai, através da vida dos teus servos. Muitas pessoas foram achadas, muitas vidas foram encontradas e ainda serão aqueles que ouvirão ainda essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o favor de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas durante esse dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.